O Quarteto Fantástico é a equipe que mudou pra sempre a história da Marvel. Nenhum outro personagem da editora é tão fundamental pro seu crescimento como essa família. É difícil imaginar isso quando olhamos pro cinema e vemos tantas adaptações medíocres e ruins. Vai pensar, por que insiste nisso? Eu sou o Neil e nesse vídeo eu vou comentar sobre o que tornou o Quarteto nos quadrinhos como uma figura tão fundamental para Marvel. E sem enrolar, o quarteto apresenta seus 4 membros como figuras principais, que são conhecidas até por aqueles que não leem os quadrinhos, tendo em vista as diversas adaptações dos personagens. Eles são liderados pelo gênio com poderes elásticos Reed Richards, seu interesse romântico, a Mulher Invisível Sue Storm, que participa da equipe ao lado do seu irmão, Tocha Humana, John Storm, que está sempre atormentando o melancólico monstro de pedra chamado de Coisa, que é o Ben Grimm. A dinâmica entre esses 4 personagens foi o que tornou a Marvel no que ela é hoje. Afinal, antes da criação dos personagens em 1961, a editora de quadrinhos era conhecida como Atlas Comics, popular pelas histórias de guerra do Capitão América e pelos gibis de monstros gigantes nos anos 50. Porém, com a criação de um grupo de heróis na DC, nada menos do que a Liga da Justiça, os editores da Marvel solicitaram a criação de um grupo de heróis pela parte da Marvel, ou melhor, da Atlas Comics. Afinal, as vendas dos gibis de heróis estavam em ascensão, com a proibição dos gibis de terror pelo Comics Code Authority. Os heróis então eram os holofotes, e coube a Stan Lee e Jack Kirby o trabalho de criar um grupo de heróis para aquela editora que se tornaria a Marvel. Lee, que desejava seguir sua carreira como escritor de romances, achava que esse era um dos seus últimos trabalhos escrevendo quadrinhos. Mas a proposta de criar uma dinâmica de família disfuncional tornou o Quarteto Fantástico número 1 no início da Era Marvel, com seus diálogos que humanizavam os personagens e os tornavam mais próximos dos leitores. Próximos também na localização, pois eles não eram de uma cidade fictícia como Gotham, do Batman, ou Metrópolis, do Superman. Eles eram ambientados em Nova York, a cidade que alguns leitores moravam. E o sucesso foi aliado com a arte do Jack Kirby, que trouxe como inspiração um trabalho anterior que teve na DC, Os Desafiadores do Desconhecido, um grupo de também 4 aventureiros que embarcavam em diversas missões. Só que com os diálogos do Lee e a arte do Kirby, o Quarteto Fantástico foi um estouro, apresentando esses personagens carismáticos com dramas mundanos. Eram super-heróis, mas no decorrer das suas histórias, tínhamos o relacionamento de Reed e Sue sendo construído, com eles ainda começando a descobrir o seu amor enquanto um terceiro personagem trazia uma dinâmica de triângulo amoroso, o vilão Namor. Enquanto isso, tínhamos também o adolescente John Storm, que era retratado como um jovem herói diferente dos demais. Afinal, diferente de Robin, Kid Flash, dos Titãs ou do Bucky, ele não era um sidekick. Ele estava em igualdade com os outros heróis do grupo. A perspectiva que trouxeram para representar o adolescente ajudava a Marvel a conquistar um novo público, algo que se fortaleceria nos meses seguintes com a criação do Homem-Aranha, e a dinâmica do Tocha Humana com o Homem-Aranha seria um dos grandes trunfos da Marvel na primeira década dela. Mas não apenas isso, o contraste do brincalhão John Storm com Coisa também é fantástico, pois Coisa era Ben Grimm, um homem que acabou se tornando em um monstro no acidente que deu poderes a todos. E o personagem mais interessante do Quarteto Fantástico nessa primeira fase é justamente ele. Afinal, o próprio desenhista Jack Kirby se via representado nele, trazendo assim diversos dos seus traços para o personagem, como sua personalidade mais ranzinza, a religião dele, que assim como o seu desenhista era judeu, e a sua ligação com delinquentes juvenis, uma vez que o Coisa era o constante alvo de pegadinhas de uma gangue de rua, algo que Kirby teve experiência em sua infância. Não se resume aos paralelos o motivo do fascínio no Coisa, pois seu dilema entre ser um homem ou um monstro é muito bem trabalhado. Poderia dizer que assim como Tocha Humana foi o prelúdio para explorar os heróis adolescentes como o Homem-Aranha, o Coisa foi o prelúdio para o que viria com o Hulk, tanto que passaria a ter crossovers e embates com ele. E tendo em vista que agora os personagens estão explicados, fica mais fácil de entender como Stan Lee e Jack Kirby estabeleceram o universo Marvel nesses quadrinhos. Com esses 4 personagens ocorreu o nascimento do universo Marvel, pois a partir daí, estes outros personagens foram sendo criados com o sucesso do quarteto. Então surgiram muitos outros, como Homem-Aranha, Hulk e outras super equipes como X-Men e Vingadores. E uma vez que Stan Lee era o responsável pelo editorial e auxiliava no roteiro de todos esses títulos, ele cuidava da coesão narrativa com os crossovers dos personagens. Eu comparei o Homem-Aranha e o Tocha
Mas eles não são próximos apenas nesse arquétipo, pois tendo em vista a similaridade de ambos, o quarteto e o próprio Tocha costumavam aparecer nas revistas do Homem-Aranha. Assim como diversos outros integrantes do universo Marvel, participavam das revistas do quarteto em embates com o Hulk, principalmente lutas do Coisa contra o Hulk, e a participação de outras equipes como os Vingadores e X-Men, mostrando que aquele era realmente um universo compartilhado e cativando o leitor a acompanhar todos os títulos que eram publicados pela Marvel naquela época. E é nessas aparições de personagens que Nick Fury acaba ganhando uma nova roupagem. Os seus quadrinhos apresentavam aventuras do personagem na Segunda Guerra Mundial, mas o que ele estava fazendo no presente? Kirby e Lee apresentaram ele como um agente secreto em Quarteto Fantástico, abrindo as portas para ele se tornar o agente da SHIELD. Então o quarteto não apenas servia como esse link com o futuro, mas também servia como link com o passado, pois em suas primeiras edições ele resgataria o personagem que eu já citei, Namor, como um antagonista. Para quem já conhece o personagem do cinema, talvez não saiba que ele foi um dos primeiros super-heróis da Marvel, surgindo antes mesmo do quarteto, em uma época que a editora nem se chamava Marvel. Ele foi um dos personagens mais populares nos gibis dos anos 40 ao lado do Capitão América, e nessa nova era de heróis dos anos 60 que começou com o Quarteto Fantástico, Stan Lee e Jack Kirby trouxeram de volta ele como um inimigo do quarteto. É mais do que um embate entre heróis e vilões, pois Namor é mais complexo que isso. Na verdade é quase como um embate do que eram os novos quadrinhos e os velhos quadrinhos, pois o Quarteto Fantástico passava a ser um novo marco zero para os quadrinhos daquela editora, que deixava de lado os monstros gigantes e apostava com tudo nos super-heróis com dramas humanos. E cada um dos heróis seguintes seguia os passos do quarteto, pois eles traziam seus dramas interpessoais que formavam uma narrativa quase novelesca. Os dramas do adolescente Peter Parker conciliando sua vida como um Homem-Aranha, o Dr. Bruce Banner e seu dilema de perda de humanidade como Hulk, Thor tendo que lidar com a mortalidade e seus romances no seu aspecto humano como Donald Blake, o Demolidor com sua identidade secreta como Matt Murdock, um homem cego, o Homem de Ferro lidando com a própria arrogância do seu alter ego Tony Stark, e por aí vai. Não à toa, todos esses personagens relevantes para o universo Marvel são convidados especiais para o maior crossover da Marvel no período, o casamento de Reed Richards e Sue Storm, marcando um grande avanço para os gibis de super-heróis. Acompanhamos o relacionamento desse casal tendo frutos. E por mais que tudo isso ajude a entender por que o Quarteto Fantástico é tão basal para o universo Marvel, acredito que isso é apenas metade do que torna esse gibi interessante. Esse detalhe de construção de universo interconectado, acredito vir fortemente do editorial do Stan Lee. Porém, Jack Kirby era um mestre da ficção científica. Não digo isso apenas pelo trabalho dele anterior na DC com os Desafiadores do Desconhecido, que eu já citei, mas por uma análise da obra do Kirby, já que, posteriormente, ele viria com a criação dos novos deuses na DC e dos próprios Eternos na Marvel, além de ser responsável pela adaptação de 2001, Uma Odisseia no Espaço, para os quadrinhos. Mas afinal, o que a afinidade de Kirby com ficção científica acrescenta para o quarteto? Tudo! Afinal, o Quarteto Fantástico é um baita GB de ficção científica, que inicia como uma ficção de história especulativa no auge da corrida espacial, colocando os Estados Unidos como os primeiros a mandar a humanidade para o espaço, com o Quarteto Fantástico, e tornando eles em grandes símbolos. A partir daí, novos conceitos vão sendo apresentados, igualmente inventivos, como a vinda dos Skrulls, alienígenas transmortos que assumem a forma de humanos e se infiltram na humanidade. Além disso, tivemos também outros conceitos criativos, como o Fantasma, que é um soviético que tenta emular os experimentos do quarteto com macacos em uma viagem espacial. Temos também o Topeira e toda uma sociedade subterrânea, os Inumanos, que são uma raça de humanos geneticamente modificados por aliens, a Sociedade Tecnológica Secreta de Wakanda, na África, governada pelo Pantera Negra. Temos também a figura do Vigia, uma entidade cósmica que apenas nos observa, mas jamais pode interferir nas ações da humanidade. Para muitos, o auge da ficção no quarteto vem na trilogia do Galactus, uma história contínua em 3 edições que conta a chegada do surfista prateado, o arauto de um grande ser cósmico que se alimenta da energia de planetas, chamado de Galactus. Uma trilogia cativante que foi adaptada de maneira muito frágil em um filme nos anos 2000 e mais uma vez adaptado nessa década. Galactus era uma ameaça que jamais havia sido vista, uma verdadeira força da natureza acima de qualquer vilão, enquanto o surfista prateado foi um grande acerto,
Nem sequer estava na proposta do roteiro de Stan Lee, mas veio como um brinde quando a história foi desenhada por Jack Kirby. Lee, ao ver o personagem, se apaixonou imediatamente e passou a trazer suas filosofias para o personagem. Gostou tanto que futuramente passou a perna no Kirby e produziu uma mensal própria do personagem sem chamar o Kirby para desenhar. O surfista, ao conhecer a humanidade, se volta contra o seu mestre e se alia ao quarteto, e assim fica preso ao planeta sem poder retornar ao espaço. E um ser tão poderoso na Terra acaba chamando a atenção de uma das mentes mais malignas da Marvel, daquele que é o maior vilão da Marvel, Doutor Destino. Falei de tantos conceitos interessantes apresentados e você achou que eu ia me esquecer dele, né? Jamais. Doutor Destino foi apresentado como um antagonista nas primeiras edições do quarteto, como um rival intelectual para o Reed Richards, como o homem que inventou a viagem no tempo no universo Marvel. Esse rival intelectual tem um grande diferencial quando comparado com Reed, pois por mais que ele seja um gênio tecnológico, ele também tem um grande interesse pelas artes místicas. Com sua origem sendo apresentada em um especial, temos conhecimento de que ele é um cigano, com uma mãe de origens místicas. Doutor Destino, então, é a mescla do místico e do tecnológico nessa jornada de poder, que assim como o Pantera Negra lidera Wakanda, ele lidera Latvéria, sua própria nação. Ele é Victor Von Doom, o Doutor Destino. E quando ele tem seu contato com o surfista, o sequestra e rouba seus poderes cósmicos, ganhando então habilidades que o tornam quase onipotente na história Dia do Juízo Final, ou Doomsday. Um grande embate do quarteto contra o Destino. Essa grande batalha ocorre próximo da edição 60, mas Kirby e Lee continuam escrevendo o quarteto por pouco mais de 100 edições. E mesmo após tantas histórias interessantes, a criatividade não chegava ao fim, pois depois da edição 60, ainda temos a apresentação de conceitos como a zona negativa, o seu líder, chamado de Aniquilador, o personagem Adam Warlock, temos a gravidez da Sue, o seu afastamento do quarteto, a substituição dela pela inumana Cristales, o nascimento do bebê Franklin Richards e muito mais. Alguns podem dizer que é uma leitura datada, mas toda leitura é datada para mim, trazendo traços da data que foi produzida. Então vale muito a pena ler essa história, a mais influente do Quarteto Fantástico e talvez da história do universo Marvel. Muitos outros escritores assumiram o quarteto depois. Meu favorito após Kirby Lee foi a época do Jonathan Hickman no título do quarteto, mas isso é assunto para outro vídeo. Por enquanto eu recomendo a leitura de Quarteto Fantástico por Stan Lee e Jack Kirby. E se você gosta de conhecer mais sobre o personagem, recomendo esse outro vídeo aqui sobre as melhores histórias do Superman.